Meus amados irmãos, muito bom dia a todos, um cumprimento muito especial para todos, mas hoje, sendo eu sportinguista, tenho que dirigir um cumprimento muito especial e até uma felicitação a todos os que são, não como eu sportinguistas, mas benfiquistas, porque de facto vocês estão de parabéns hoje. Eu ontem tive a oportunidade de estar à mesa a celebrar a vitória com alguns benfiquistas e foi um momento muito agradável. De facto, Jesus também esteve à mesa com todo o tipo de gente, tal e qual como eu. E Jesus sempre gostou de estar à mesa com todo o tipo de gente. E eu também. Não, mas sem brincadeiras, Deus ensina-nos, Jesus ensina-nos, de facto, a chorar com os que choram e a alegrar-nos com os que se alegram. E hoje eu alegro-me e congratulo-me convosco pela vossa vitória. E queria dizer-vos isto pessoalmente. Mas, irmãos, é sempre um privilégio tremendo partilhar convosco a palavra e ser, espero eu, instrumento nas mãos do Senhor para vos trazer a mensagem nesta manhã. Mas é também um momento em que eu sinto, e acho que todos sentimos de forma mais intensa, o temor do Senhor. Por isso, antes de iniciarmos, eu gostava de vos pedir que tivessem um pouco de paciência e ficassem mais uma vez de pé comigo para orarmos ao Senhor, pedindo que nos ilumine para que através do seu Espírito Santo nós possamos de facto entender, interiorizar a sua mensagem para nós hoje nesta manhã e que não é uma mensagem fácil. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado constante para connosco e porque sabemos e temos a certeza que tu estás connosco aqui nesta manhã. Pedimos que tu nos venhas iluminar com o teu Espírito Santo, nos venhas a encher com a tua palavra, que a possamos compreender, que a possamos interiorizar nas nossas vidas, que a possamos aplicar no nosso viver. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Tenham a bondade de sentar, meus irmãos. Amados irmãos, mesmo no início do século XX, lá mesmo no início, acho que foi em 1902, houve um anúncio muito curioso que foi publicado num jornal de Londres, fazendo um apelo que a gente pode dizer que era no mínimo estranho, era assim um anúncio um bocado estranho. E nós vamos projetar esse anúncio. Eu pedi ali a ajuda então da nossa mesa para projetar esse anúncio. Então dizia esse anúncio, mais ou menos isto, e os irmãos podem ler comigo. Procuram-se homens para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, regresso a insegurança duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Deixem-me perguntar-vos, amados irmãos, se vissem um anúncio destes no jornal, responderiam? Estariam dispostos a fazer esta viagem? Quem é que estava disposto a fazer esta viagem e apanhou o braço no ar? Pois deixem-me dizer-vos uma coisa. Ok, obrigada, foi obrigada, mas pôs o braço no ar. É mesmo convicção. É mesmo convicção. Sabem, deixem-me dizer-vos que milhares de homens responderam a este anúncio. Milhares. Foram mesmo milhares, não estou a brincar, isto foi mesmo sério. E porquê? Porque este anúncio, cá em baixo, tinha assinado Sir Ernest Shackleton, acho que é assim que se lê. E este homem era um brilhante explorador polar, era uma das figuras mais importantes do período que ficou conhecido como a Idade Heroica da exploração da Antártida. Então deixem-me dizer-vos, amados irmãos, a razão principal para ter havido um tão grande número de respostas não foi o anúncio. Porque o anúncio prometia, acima de tudo, sofrimento, prometia perigo constante. E apenas assim uma tenue, uma longínqua possibilidade de sucesso e de reconhecimento. O que fez a diferença, meus amados irmãos, foi o autor do anúncio. Um homem em quem toda a gente acreditava, em quem toda a gente confiava. Os milhares de homens que responderam a este anúncio não tiveram medo dos perigos que eram anunciados. Porquê? Porque acreditavam de tal maneira neste homem e nas suas capacidades
que não duvidaram que debaixo da sua liderança seriam capazes de atingir o objetivo que era proposto, que era chegar até à Antártida, era explorar a Antártida. Então estes homens responderam por causa do autor do anúncio. E é precisamente sobre medo e dúvida que eu hoje gostaria de vos falar. Estes homens não tiveram medo. E eu queria falar-vos hoje em especial de como temos que enfrentar o medo, como temos de enfrentar as nossas dúvidas para viver, para agir dentro da vontade de Deus, cumprindo integralmente a missão que Ele nos deixou. Por isso eu convido-vos a abrirem comigo as Escrituras. E queria que abríssemos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Logo no seu primeiro capítulo. Capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. E começaremos no versículo 3 e iremos até ao 12. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, 3 a 12. Mas antes de começarmos a ler este texto, deixem-me fazer-vos primeiro um breve enquadramento desta carta. Esta segunda carta a Timóteo pertence, como os irmãos bem sabem, àquela secção das cartas ditas cartas pastorais. Não é? E cartas essas que Paulo dirige aos seus fiéis colaboradores Timóteo e Tito. E nestas cartas, deixem dizer-vos, amados irmãos, a atenção é dirigida em especial ao cuidado de uma coisa que acho que nos devemos congratular. É dirigida ao cuidado do rebanho de Deus, à administração da igreja, não é? Que somos todos nós, ao comportamento do líder, do ministro, no contexto da igreja que Jesus fundou. Mas deixem-me também dizer-vos que, embora originalmente estas cartas tenham sido endereçadas a Timóteo, a Tito, e contivessem em especial orientações pessoais para o ministério de Timóteo e de Tito, nós vemos pelo seu teor que elas foram claramente escritas também para benefício das igrejas onde Timóteo e Tito laboravam. E por isso nós podemos dizer hoje, sem dúvida nenhuma, sem margem para dúvida, que elas foram escritas também para benefício da igreja que somos hoje. E a Timóteo foram endereçadas duas cartas. Na primeira carta, que nós hoje não vamos abordar, Paulo, acima de tudo, enviou a Timóteo uma exortação a que ele permanecesse fiel, a que ele fosse um homem fiel, a que ele fosse um obreiro fiel. Ele no fundo, procurava dar a Timóteo o ânimo a um obreiro que era ainda muito jovem. Timóteo era muito jovem. Mas teve que cuidar de uma igreja com inúmeros problemas. E no seu pastoreio viu-se na necessidade de investir em coisas tão difíceis como é, por exemplo, a correção. Ou como é, por exemplo, a edificação, a maturação espiritual dos membros daquela igreja. E ele fez isto ao mesmo tempo que enfrentava pesadas lutas para se manter fiel aos princípios e valores do Evangelho. Não era fácil, ele era muito jovem. Ele teve que enfrentar isto tudo. Teve que trabalhar naquela igreja com aquelas pessoas, teve que cuidar daquelas pessoas e, ao mesmo tempo, teve que se manter ele próprio fiel. Mas quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, na qual está inserido o texto que hoje vamos analisar juntos, a situação de Paulo tinha mudado drasticamente. Agora Paulo era prisioneiro em Roma e Paulo encarava a morte certa. Nós vemos isso lá mais à frente. Se víssemos 2 Timóteo 4, víamos que Paulo sabia perfeitamente que ia morrer. E por motivos diversos, quase todos os colaboradores de Paulo no ministério tinham partido. Só Lucas estava com o apóstolo para o ajudar. Ele só tinha Lucas ao seu lado. E esta era uma situação terrível, amados irmãos. Paulo estava preso, estava praticamente só e tinha a consciência de que a sua vida estava por um fio. Paulo sabia que em breve a sua vida ia acabar. Isto, os irmãos podem imaginar, isto é um período sombrio da vida de Paulo, não é? Sozinho, praticamente só, na prisão e a saber que ia morrer. E numa situação como esta, meus amados irmãos, o que seria normal era que Paulo estivesse preocupado com quem?
consigo próprio, não é? Ele estava na prisão, só tinha Lucas a ajudá-lo, sabia que ia morrer, era natural que ele se preocupasse consigo próprio. Mas nada disso. Nada disso. Paulo, pelo contrário, a sua grande preocupação não era consigo mesmo, era com Timóteo. E, acima de tudo, com o sucesso do ministério de Timóteo. Deixa-me dizer-vos, amados irmãos, porque acho que isto é mesmo importante nós pensarmos nisto. Que amor imenso, que espírito de compromisso com a missão de Deus que Paulo tinha. E que Paulo aqui nos testemunha, meus amados irmãos. Nós às vezes estamos tão preocupados connosco próprios e tão pouco preocupados com a missão de Deus. E Paulo mostra-nos aqui que a sua preocupação primária era a missão do Senhor. A sua preocupação primária não era ele, não era a sua vida sequer. Era a missão do Senhor, era Timóteo. E o que vemos bem presente nesta carta, amados irmãos, é que Paulo, consciente que em breve Deus o tiraria de cena, mas também consciente que Timóteo iria assumir o seu lugar, continuaria a oferecer liderança espiritual àquelas igrejas que Paulo tinha formado. Então Paulo, numa quase espécie de testamento, porque a segunda carta de Paulo a Timóteo é quase uma espécie de testamento, assim como uma espécie de instrução que um pai daria a um filho amado. Não é? Paulo fala com Timóteo como um filho amado, não é? Dá-lhe a dar a instrução a um filho amado, dá-lhe a passar um testamento. Então, Paulo, nesta carta, apressa-se a dar a Timóteo as suas últimas instruções, procurando, acima de tudo, inspirá-lo, abençoá-lo, orientá-lo nesta grande tarefa que ele sabia que iria recair sobre Timóteo. Não é? Então vamos ver o que é que Paulo diz a Timóteo. Vamos começar pelos versículos 3 a 5. Diz assim na versão que eu tenho aqui. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. E recordando das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então, queridos irmãos, Paulo recorda as muitas lágrimas com que Timóteo se havia despedido dele da última vez que tinham estado juntos, que mostram o amor cristão, a profunda comunhão que existia entre estes dois homens. Estes dois homens tinham servido tanto ao Senhor juntos e havia amor cristão, havia comunhão entre eles. Mas mais do que recordar as lágrimas, mais do que recordar a amizade que existia entre ambos, mais do que recordar as muitas coisas que fizeram juntos, Paulo aqui podia ter descrito, olha, fizemos isto, aquilo outro, foi tão bom. Não. Paulo faz questão de recordar, Paulo faz questão de salientar, de forma bem vincada, o quê? A fé de Timóteo. A fé de Timóteo. É isto que Paulo salienta. E nós sabemos que Timóteo vinha de uma família mista. A sua mãe, Eunice, era judia e o seu pai era grego. Mas por causa do pai, a mãe não tinha seguido a fé judaica ortodoxa. Mas diz-nos também este texto que a sua avó e a sua mãe se terão convertido ao cristianismo. Não é? E que Timóteo, muito novo, por influência da sua avó e da sua mãe, também abraçou a fé em Jesus Cristo. E deixem-me parar aqui para dizer uma coisa que não tinha pensado, mas que de facto é uma realidade. Nós devemos olhar para isto. A avó e a mãe de Timóteo converteram-se ao cristianismo e tiveram o cuidado de influenciar, de mostrar a Timóteo aquilo que de melhor tinham na sua vida, que era o Senhor Jesus Cristo. E isto levou à conversão de Timóteo. Isto levou, inclusive, a tornar Timóteo um homem de fé. Um homem de fé. Um homem dedicado ao ministério, à missão de Deus. Quantos de nós é que estamos a fazer este trabalho com os nossos filhos? Quantos de nós é que estamos a investir todos os dias para que os nossos filhos também conheçam bem o Senhor Jesus Cristo? Para que os nossos filhos também se envolvam a sério com o Senhor Jesus, com a sua igreja, com a missão que Deus lhe deixou. Fica só esta nota, meus amados irmãos. Deixem-me dizer-vos, tamanha era a devoção a Cristo de Timóteo, que Paulo agora lhe faz nesta carta um elogio rasgado.
fazendo questão de notar que a sua fé era uma fé não fingida. Isto quer dizer que era uma fé autêntica, era uma fé sem qualquer falsidade. Não era apenas a fé da sua avó e da sua mãe. Não era uma fé professada por qualquer tipo de obrigação familiar. Não, amados irmãos, a sua fé no Senhor era tão grande, tão firme, que todos os crentes da congregação de Timóteo o reconheciam. E de tal modo o reconheciam que o recomendaram a Paulo. E então o apóstolo Paulo mandou-o circuncidar e aceitou naquilo que a gente podia chamar a equipa missionária de Paulo, na sua equipa missionária. Nós podemos ver isso lá no livro de Atos, no capítulo 16. Paulo mandou circuncidar Timóteo e integrou-o na sua equipa missionária e levou-o com ele. Tal era a fé de Timóteo. Timóteo foi assim um dos colaboradores mais fiéis de Paulo. E a par de Tito cumpriu algumas das missões mais difíceis das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Por isso aqui neste momento em que Paulo se está a despedir, no fundo está-se a despedir de Timóteo, Paulo faz questão de salientar a sua fé sem mácula, uma fé genuína, uma fé firme no Senhor Jesus. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, que elogio tremendo que Paulo faz a este homem. Paulo dirige aqui a Timóteo um elogio tremendo. Eu penso que todos nós gostaríamos de receber um elogio deste de um homem de calibre de Paulo. Não é? Quem aqui não gostaria de receber um elogio destes? Mas será que se o apóstolo Paulo aqui estivesse hoje, poderia fazer este elogio rasgado acerca de nós? Será que ele podia virar-se para cada um de nós e dizer qualquer coisa como isto? Servo bom e fiel, tu tens uma fé no Senhor não fingida. Tens uma fé genuína, tens uma fé autêntica. Será que ele se podia virar para cada um de nós aqui hoje e dizer isto? Será que seríamos merecedores de tal reconhecimento por parte do apóstolo Paulo? Mas seguindo em frente, no próximo versículo, no versículo 6, diz então Paulo a Timóteo o seguinte: por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, amados irmãos, nós vemos que apesar de Paulo considerar, como vimos, que Timóteo tinha uma fé não fingida, uma fé no Senhor autêntica, ele vê-se agora na necessidade de o exortar mesmo assim. Isso mostra-nos que às vezes nós podemos ter uma fé autêntica, mas podemos não estar no caminho certo. Às vezes dizemos, não, eu tenho fé em Jesus Cristo. Graças a Deus. Mas será que estamos no caminho certo? Timóteo tinha uma fé autêntica no Senhor Jesus Cristo. Isso era reconhecido por todos. Mas Paulo vê-se na necessidade de o exortar. E exorta-o de uma forma veemente, de uma forma vigorosa. Exorta-o a não desperdiçar o dom que Deus lhe deu. Não era aquele homem que tinha acompanhado Paulo fielmente no seu ministério? Porquê é que Paulo viu esta necessidade? Deixem-me dizer-vos que em várias ocasiões, especialmente na primeira carta que Paulo envia a Timóteo, nós vemos Paulo a lembrar de que ele foi escolhido para este ministério. Mas o problema é que apesar da sua chamada, apesar do seu dom espiritual manifesto, que ele havia recebido por imposição das mãos do próprio apóstolo Paulo e dos responsáveis da igreja, conforme nós vemos aqui, Timóteo era um homem tímido. Timóteo, ao que parece, também era um homem com alguns problemas de saúde e com uma tendência para não se conseguir afirmar, a sua autoridade pastoral. E nós vemos isso muito na primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta primeira carta deixa de ver bem as fragilidades deste cooperador de Paulo. E talvez por causa disto, Timóteo era um homem que desanimava com facilidade. De tal maneira que o apóstolo Paulo se vê aqui na necessidade de lhe chamar a atenção, de lhe dizer que ele estava a desperdiçar o seu dom. Não estava a usar o seu dom do modo como Deus desejava. E por isso não estaria a agradar o Senhor. Timóteo conhecia o seu dom, sabia que devia empregá-lo, sabia que devia desenvolvê-lo para servir o Senhor,
para contribuir para o crescimento das igrejas que ele presidia, para contribuir para o crescimento do reino, mas não o estaria a fazer com o empenho, com a força, com o vigor que seria de esperar. No fundo, amados irmãos, Timóteo estava a desperdiçar o dom que Deus lhe havia dado. Apesar de ter uma fé genuína, não fingida, Timóteo ainda assim não estava a usar com fé, com essa mesma fé, o dom que Deus lhe tinha dado. E isto faz-nos lembrar, amados irmãos, o que o apóstolo Tiago refere de forma tão vincada sobre a fé. Lembram-se que ele diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2, não é? É preciso nós mostrarmos a nossa fé de uma forma prática, de uma forma efetiva. E Timóteo estava a falhar neste campeonato. Estava a desperdiçar as oportunidades que o Senhor lhe dava de servir o reino com o dom manifesto que o Espírito Santo lhe tinha dado. Isto era o que estava a acontecer com Timóteo, apesar da sua fé não fingida. Isto leva-nos a outra questão que eu gostaria de vos fazer, amados irmãos. Deus deu a todos nós aqui, a todos quantos receberam o Espírito Santo de Deus que agora dirige as suas vidas, todos aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus nas suas vidas, cada irmão aqui tem pelo menos um dom concedido pelo Espírito Santo, se não tiver mais. Pelo menos um dom, tenho de certeza. O qual deve usar para o crescimento da igreja, para o benefício do reino de Deus. E por isso, deixem-me perguntar-vos, o irmão conhece o seu dom ou os seus dons? Se conhece, como é que tem emprego os seus dons para o crescimento da igreja e do reino de Deus? Tem procurado desenvolver os seus dons diariamente com a maior excelência possível? Ou será que tem negligenciado o uso dos dons que Deus lhe deu? Será que se o apóstolo Paulo estivesse aqui conosco hoje, se viraria para o irmão aqui e lhe dirigiria um amplo, um rasgado elogio à forma como tem emprego os seus dons para o crescimento do reino? Ou será que lhe diria, como disse a Timóteo, desperta o dom que há em ti? Qual é que seria a situação de cada um dos irmãos? Qual é que seria a minha situação? Mas continuando, nós vemos que a exortação de Paulo a Timóteo não parou por ali. Ele não lhe disse só isto. Vejam comigo o versículo 7. E este versículo 7 é fortíssimo, amados irmãos. Este versículo 7 é fortíssimo. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Desculpa. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo alerta agora Timóteo de forma dura que Deus não lhe tinha dado um espírito de covardia. Em algumas versões é referido como espírito de temor ou até como medo. Medo. No original, irmãos, esta palavra pode significar timidez, pode significar também fraqueza de ânimo. Portanto, medo, covardia, fraqueza de ânimo, timidez. Ao que parece então, amados irmãos, Paulo estaria a dizer a Timóteo que não podia continuar a desenvolver o seu ministério com timidez. Com aquele desânimo que já vos disse atrás que era uma característica de Timóteo. E porquê? Porque este comportamento de Timóteo era um claro impedimento a que ele desenvolvesse corajosamente a sua missão de ministrar o Evangelho, de cuidar daquela comunidade que lhe havia sido entregue para pastorear. Então Timóteo não podia continuar por aquele caminho. O que Paulo assume aqui é que a covardia ou a timidez não podem ter lugar na vida de Timóteo. Como não podem ter na vida de qualquer ministro do Evangelho. Mas deixem-me dizer-vos também, amados irmãos, que a referência aqui é mais ampla do que apenas os ministros do Evangelho. Aqueles que são ordenados. Não façamos o erro de pensar que esta é uma palavra apenas para pastores ou para aqueles que tenham eventualmente funções de liderança na igreja. Não. Esta é uma palavra
para todos os cristãos de todas as épocas, que tal como Timóteo são homens com uma fé não fingida no Senhor, mas que têm que ser alertados de forma veemente que toda a covardia, todo o medo do perigo, todo o receio, todo qualquer tipo de timidez no cumprimento da missão que Jesus nos ordenou, não procede do Espírito de Deus, não procede. A timidez, o medo, a covardia não procedem do Senhor. Isto é uma palavra para todos nós aqui hoje, para mim também. A timidez, o medo, a covardia não são obra do Espírito Santo. Os irmãos sabem de quem é que provém esta obra. Paulo, deste modo, está a exortar os crentes no Senhor Jesus a despertarem ativamente para uma atuação ousada. Porque tal como diz João Calvino, e deixa-me referir aqui Calvino, Deus não deseja que os homens realizem o seu ofício de maneira fria e sem vida, mas que sigam adiante com força, confiando na eficácia do Espírito. Calvino diz-nos isto tem tudo a ver com estas palavras de Paulo. E isto leva-nos até a outra questão que vos quero colocar, meus amados irmãos. Como é que o irmão está a desenvolver o ministério que Deus lhe tem destinado? Está a desenvolvê-lo com audácia? Está a desenvolvê-lo com empenho total? Está a desenvolvê-lo com força? Está a desenvolvê-lo confiando totalmente na eficácia do Espírito Santo? Ou pelo contrário, está a desenvolvê-lo com medo, com timidez ou até com desânimo? Muitas vezes nós desanimamos ao serviço do Senhor. E isso não provém do Santo Espírito. Isso não provém do Espírito de Deus. Será que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje connosco, se viraria para o irmão e lhe dirigiria com alegria palavras de apreço porque está a desenvolver os seus dons que recebeu do Senhor de forma totalmente empenhada, cumprindo a missão de Jesus, proclamando as boas novas do reino a todas as criaturas, contribuindo amplamente para o crescimento do reino? Ou será que, pelo contrário, alertaria ao irmão dizendo que: irmão, tu não podes viver a tua fé com medo ou com covardia ou mesmo com qualquer tipo de timidez, porque isso não procede do Senhor? Será que seria este o caso? Mas Paulo diz muito mais neste versículo. Ele não diz apenas a Timóteo que não podia viver acobardado ou de forma tímida. Ele também faz o contrário, ele também encoraja Timóteo, mostrando-lhe que o Espírito de Deus, o Espírito que Deus deu àqueles que confiam em Jesus, é um Espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. Ou como dizem outras versões, de coragem, de fortaleza, de amor e de bom senso. Não é? Mas nós vamos ver agora estes três elementos em maior detalhe. Em primeiro lugar, amados irmãos, Paulo encoraja Timóteo, dizendo que não precisa de ter qualquer tipo de medo ou timidez, porque é o Espírito Santo que lhe dá o quê? Que lhe dá poder ou coragem, noutras versões. Poder ou coragem para quê? Para servir, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo estava a dizer a Timóteo não era que uma coisa que às vezes a gente tem tendência a pensar, que é: o Espírito Santo vai-me transformar miraculosamente e de um instante para o outro eu vou tornar uma pessoa com uma personalidade poderosa, confiante, incapaz de sentir medo, incapaz de sentir qualquer tipo de covardia, sem qualquer fragilidade no desempenho da missão que Jesus me deixou. Seria bom que fosse assim. Seria bom que fosse assim. Mas não é. Mas não é. Porque deixem-me dizer-vos, em boa verdade, nenhum de nós possui por si só a firmeza inabalável, a constância que é requisito para nós cumprirmos o ministério que Jesus nos deixou. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos pecadores. Nós não temos em nós este poder. As barreiras são tantas, são tão grandes, são tão difíceis de superar, que nenhuma coragem meramente humana será capaz de as ultrapassar. E desculpem a referência a Calvino, hoje o Calvino está entre nós, se calhar. Mas João Calvino diz que é Deus que nos endossa com o Espírito de poder, pois aqueles que em outros aspectos dão sinais de muita força, caem em um momento quando não são sustentados por quem? Pelo poder do Espírito Santo.
E eu não podia estar mais de acordo com isto. O que Paulo diz a Timóteo, amados irmãos, é que é algo que cada um de nós deve saber e que jamais pode esquecer. É que eu não tenho capacidade, eu sozinho nada posso fazer. Mas com o poder de Deus a operar em mim, através do Espírito Santo, eu posso cumprir a missão que me foi designada por Deus. Amém, meus irmãos? Eu sou imperfeito, eu sou fraco. Mas Jesus pode fazer coisas perfeitas com pessoas imperfeitas. E pode fazer força mesmo da fraqueza. Deixem-me repetir-vos isto, porque isto é mesmo importante. Se não se lembrarem de mais nada do que eu disser hoje, lembrem-se disto. Jesus pode fazer coisas perfeitas com pessoas imperfeitas. E pode fazer força mesmo da fraqueza. Pode fazer força mesmo da fraqueza. E o apóstolo Paulo diz-nos isso, se nós nos lembrarmos da carta aos Filipenses, capítulo 4, Paulo diz-nos lá o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em segundo lugar, neste versículo, Paulo encoraja Timóteo também, dizendo que o Espírito Santo lhe concederá ainda o quê? Amor, não é? E o que Paulo estava a dizer ao seu amado Timóteo, porque Paulo amava muito Timóteo, é que através da ação do Espírito ele teria o quê? Um amor tão grande pelo Evangelho, pela missão que o Senhor lhe entregou, que ele seria capaz de suportar qualquer dificuldade ou superar qualquer uma das suas limitações para servir o Senhor. Porquê? Porque é o amor do Senhor que nos permite ouvir, é o amor do Senhor que nos permite acreditar, é o amor do Senhor que nos permite suportar todas as coisas, conforme nos ensina 2 Coríntios 13. Irmãos, conhecem bem o texto. É o amor que é o incentivo real, perpétuo, para o quê? Para a nossa obediência. Nós obedecemos por causa deste amor. Nós obedecemos por causa deste amor. E é por causa deste amor que nós temos força para cumprir a missão que Jesus nos deixou. O que Paulo está a dizer-nos, amados irmãos, é que suportados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos a experimentar um amor tão profundo pelas almas perdidas, pelo povo de Deus, pelo Evangelho, que isso nos deve conduzir a suportar qualquer sofrimento, qualquer exigência necessária para nós realizarmos a obra do Senhor. Seja o que for que vier, seja qual for a dificuldade, o amor do Senhor vai nos ajudar, vai nos dar a força, a capacidade para superarmos tudo. Mas por fim, amados, Paulo encoraja também Timóteo, afirmando-lhe que o Espírito Santo lhe concederia ainda uma terceira coisa. Além do poder, além do amor, o Espírito Santo ia lhe conceder o quê? Moderação. Ou, noutras versões, bom senso. E isto, numa tradução ainda mais leve, pode ser traduzido como domínio próprio, como autodisciplina. Uma coisa que nós hoje dizemos com muita frequência, é autodisciplina. A palavra grega aqui usada, e eu não sou especialista em grego, denota a ideia de uma mente sóbria, define uma espécie de um homem que tem prudência, que tem discrição. É isto que isto quer dizer. Então, o estado aqui referido é aquele estado em que a mente está bem equilibrada. Está sob a influência do Espírito Santo de tal maneira que consegue vislumbrar todas as coisas nas suas justas proporções. É um homem equilibrado. Um homem de bom senso. E foi este estado de espírito que Timóteo foi exortado por Paulo a cultivar. No fundo, Paulo está a dizer a Timóteo que o Espírito lhe concederá sensatez, lhe concederá o equilíbrio necessário para ter a sua vida sob controle do Espírito Santo. E por causa disso, Timóteo não terá nem mais medo, nem mais covardia, nem mais timidez. Não estará mais escondido atrás da timidez. Porquê? Porque este bom senso, esta moderação, vão ajudá-lo a de facto equilibrar todas as coisas. Equilibrar inclusive os seus próprios medos. John Wesley, sobre este versículo, disse uma coisa que é interessante. Ele diz que, de facto, de um lado e do outro, nós temos por um lado o medo e temos pelo outro lado, no outro extremo, a precipitação. Temos o medo e a precipitação. E no meio disso está o amor, está o poder, o amor e a moderação.
no meio destas duas coisas, destes dois extremos, está o poder, o amor e a moderação que o Espírito Santo nos dão. E, de facto, com isto nós conseguimos tanto vencer o medo como superar a precipitação. Interessante, não é, irmãos? Se deixarmos que o Espírito Santo trabalhe poderosamente na nossa vida, então Ele nos dará a capacidade necessária, o amor genuíno, o controle necessário para nós servirmos fielmente, para nós desenvolvermos a missão que Ele nos entregou de forma eficaz, de forma competente. Assim nós estejamos dispostos a que o Espírito Santo tenha domínio completo sobre as nossas vidas. Será que temos essa disposição? Será que estamos dispostos a isso? Mas depois de toda esta lição profunda que Paulo nos dá, de que de facto o poder, o amor e a moderação nos fazem superar todos os obstáculos, Paulo não se fica por aqui. Ele continua a exortar Timóteo. Vejam lá comigo no versículo 8 em diante. Diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Vamos parar por aqui, um pouco, antes de irmos até ao final do versículo 12. Amados irmãos, o que Paulo está a dizer a Timóteo, e eu creio que a todos nós, é uma coisa bem simples. Se Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação, jamais podemos envergonhar-nos de dar testemunho do nosso Senhor e Mestre. Jamais! Ou jamais, como dizia um famoso ministro nosso. Jamais nós podemos envergonhar-nos. Bem pelo contrário, nós temos que estar dispostos a ultrapassar todas as nossas limitações, a participar em qualquer sofrimento que seja necessário para que o Evangelho seja pregado, conforme Jesus nos comissionou, porque Jesus deu-nos esta comissão. Por isso Paulo tem o cuidado de dar aqui o seu próprio exemplo. Paulo não estava a falar no vazio, Paulo não estava a falar dos outros, ele estava a falar dele próprio. Dele próprio. Em Paulo não há lugar para medo, para covardia ou para qualquer tipo de timidez. Mas com o poder, com o amor e com a moderação do Espírito Santo, ele estava pronto, inclusive a morrer. Ele estava pronto, inclusive a morrer, se fosse necessário pelo Evangelho. E Paulo sabia que essa possibilidade estava bem próxima. Ele sabia que de facto iria morrer pelo Evangelho. E isso iria acontecer pouco tempo depois. Mas isto leva-me a uma última pergunta. Estás tu disposto, com o poder, o amor e a moderação do Espírito Santo, a lutar para que o Evangelho seja proclamado neste lugar aqui e em todos os lugares onde chegar a tua influência? Estás disposto, se for necessário, a morrer pelo Evangelho? Nós, na sexta-feira, tivemos aqui um pastor. Ajudem-me lá qual é que era o país. Agora, Marrocos. Marrocos. Eu tinha Marrocos na cabeça, mas de repente fiquei com dúvida. Tivemos aqui um pastor marroquino. E esse pastor partilhou o quão é difícil, o quão é proibido pregar o Evangelho em Marrocos. Ali não estamos a falar na teoria. Não estamos a falar de uma coisa vaga. Estamos a falar da possibilidade iminente de serem apanhados pela polícia, de serem presos e de serem mortos. Efetivamente. Sabem uma coisa? Aquele pastor disse-nos que todos os dias, o seu único foco é fazer o quê? É proclamar o Evangelho. Nós vivemos aqui num sítio onde não é que não haja perseguição, há alguma perseguição. Mas comparado com aquilo, nós vivemos no céu.
E o que é que nós estamos a fazer para proclamar o Evangelho? Será que não estamos a ter vergonha, medo, timidez, covardia mesmo? Proclamar o Evangelho, quando ainda por cima temos todas as portas abertas, ou praticamente todas as portas abertas para o fazer? Amados irmãos, Paulo descreve-nos neste texto uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Deus salvou-nos e chamou-nos com uma santa vocação, diz Paulo, que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, fez-se homem, morreu por nós numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna no seu reino. A partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como o nosso único Salvador e Senhor, nós temos vida eterna no seu reino. E agora o que Ele nos pede é pura e simplesmente que proclamemos o seu Evangelho a todas as nações, espalhando esta mensagem, espalhando a paz a todos quantos queiram reconhecer o nosso Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E nem sequer nos deixa sozinhos nesta tarefa. Nós não nos podemos queixar, Ele não nos deixa sozinhos. Ele já nos enviou o seu Espírito Santo que nos dá o quê? Nos dá poder, amor e moderação para cumprirmos a missão que Ele nos designou. Mas será que estamos dispostos a viver uma fé sem falsidade, a usar verdadeiramente os dons que Deus nos concedeu e a deixarmos de lado o nosso medo, a nossa timidez, a nossa vergonha, a nossa covardia, para, tal como Paulo, sermos verdadeiros ministros do Evangelho? Será que estamos dispostos a isto? Os irmãos recordam-se do anúncio que vos mostrei no início? Ainda está ali. Não se podiam deixar de recordar porque ele ainda está projetado. Agora gostava de vos propor outro anúncio. Este é um anúncio feito por mim. Eu creio que foi inspirado pelo Senhor Jesus, mas foi feito por mim. E então eu pedia que pudéssemos passar. Ok. Então diz assim o anúncio. Procuram-se homens e mulheres para a difícil e perigosa tarefa de ajudar a edificar a minha igreja e proclamar as boas novas a todos os povos. Serão incompreendidos e perseguidos por colegas, amigos e até mesmo pela família. Podem perder tudo. O lar, os bens, o emprego, a família, os amigos e até mesmo a própria vida. Enfrentarão ataques constantes e impiedosos do inimigo invisível e desleal. Não verão, muitas vezes, resultados tangíveis dos seus esforços e só receberão a vossa recompensa depois desta vida terminada. Amados irmãos, deixem-me perguntar-vos, quem é que está disposto a responder este anúncio? Quem é que está disposto a estar na linha da frente com o Senhor Jesus? Ponha a sua mão no ar. Amém, meus irmãos? Amém. Sabem, irmãos, o que levou milhares de homens a responder ao primeiro anúncio, vos mostrei, foi a confiança que eles tinham naquele homem chamado Sir Ernest Shackleton. Porquê? Porque eles acreditavam que ele tinha a capacidade de os levar até ao destino prometido. Eles acreditavam que com aquele homem eles iriam alcançar completo sucesso na sua missão. Deixem-me perguntar-vos, amados irmãos, será que nós acreditamos do mesmo modo que o Senhor Jesus é capaz de nos conduzir à vitória, ao sucesso na missão que Ele nos entregou? Será que temos pelo menos a mesma confiança no Senhor Jesus que aqueles milhares de homens tinham em Sir Ernest Shackleton? Será que temos? Às vezes eu tenho dúvida que tenhamos esta confiança. Às vezes confiamos mais facilmente em homens do que no Senhor Jesus. Às vezes confiamos mais facilmente em homens do que no Senhor Jesus. Paulo acreditava piamente em Jesus. Sabem porquê? Nós vemos isto aqui neste mesmo texto. Ele remata a mensagem que deu a Timóteo. Vejam lá o final do versículo 12. Dizendo o seguinte: porque eu sei em quem tenho crido
e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Estou certo. Paulo estava certo. Paulo acreditava piamente no Senhor Jesus. Paulo acreditava que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele sabia que Jesus, através do Espírito Santo, já lhe tinha dado todos os meios necessários para levar a bom cabo a sua missão. Até quando? Até que Jesus o levasse para junto dele. Todo o poder, todo o amor, toda a moderação necessárias ao completo sucesso de Paulo na sua missão já lhe tinham sido dados, já lhe tinham sido conferidos. E por isso ele não tinha medo. Ele não tinha vergonha. Ele não tinha dúvidas. Paulo não tinha medo, não tinha dúvidas, não tinha vergonha nenhuma. Ele só queria era cumprir a missão que Jesus lhe tinha deixado. Mas será que nós temos a mesma certeza de Paulo? Por isso eu quero deixar-vos hoje um desafio, meus amados irmãos. Eu vou pedir ao grupo de louvor que possa subir e possa começar a tocar o pós-lúdio. E enquanto os irmãos ouvem o pós-lúdio, eu desafio-vos a refletir. O irmão que possa refletir se tem realmente desenvolvido eficazmente o dom ou os dons que Deus lhe deu. Se tem buscado efetivamente junto do Espírito Santo o poder, o amor, a moderação, para que possa realmente contribuir para a edificação, para o crescimento da igreja. Para que possa proclamar ousadamente o Evangelho. Irmão, reflita sobre isto. Ou então reflita, se pelo contrário, tem vivido com medo, tem vivido com covardia, tem vivido com timidez, tem vivido com vergonha. Se este é o caso, se tem vivido com medo, com covardia, com vergonha, se isto o tem impedido de ser uma mais-valia no crescimento da igreja, se isto tem estorvado o irmão de proclamar ao mundo aquilo que tem melhor na sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que Ele fez por si. Se assim for, então ore ao Senhor nesta hora em que vamos tocar o pós-lúdio e peça-lhe que o encha com o Espírito Santo, para que daqui em diante, de hora avante, tenha em si o poder, tenha em si o amor, tenha em si a moderação necessários para servir a sua igreja e proclamar com coragem, com ousadia, o Evangelho, as boas novas a todos quantos estão ao seu redor, a todos a quantas vossa influência chegar. Eu não orar sobre isso, meus amados irmãos. Então façam-no agora, enquanto tocamos o pós-lúdio. Vamos ficar juntos em meditação e oração.